Queridos irmãos, vamos ler o texto de Provérbios mais uma vez. Eu queria pedir a você que me ajudasse agora, porque, irmãos, como ainda o barulho externo é muito grande, acaba que às vezes passa um ônibus ali, tira a nossa atenção. E uma das armas de Satanás é a distração, né? Você perde, às vezes, um ponto muito importante quando sua mente se distrai. E nós já temos mentes muito cheias de coisa, né? Por exemplo, quem aqui já passou mais de meia hora hoje olhando postagens no celular, já está com a mente já virada, cansada de tanta coisa. Então, queria que nós agora lêssemos mais uma vez Provérbios, que diz assim: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Repita comigo: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. E nesta oração vai ser igual lá na Universal, uma oração de descarrega agora. Queria que você orasse por você. Senhor, tudo aquilo que distrai minha mente, tudo aquilo que vai vir assim, querer que eu não dê atenção à tua palavra, eu quero que saia agora, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Ore do jeito que você sabe e peça ao Senhor que fale com você. Senhor nosso Deus, tudo aquilo que não é teu, Senhor, tudo aquilo que não vem de ti, todo desassossego do meu coração, toda inquietude, toda ânsia, todo pensamento intruso, Pai, toda seta do mal, toda, Pai, sensação carnal, Deus, que pode me afastar da tua voz, tudo isso nós colocamos por terra agora, em nome de Jesus, para que o nosso coração consiga te ouvir, Pai. Não viemos aqui para ser derrotados, estamos aqui, Deus, pela vitória que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ó Deus, ainda que o mal, ó Deus, trame, ainda que Satanás tenha os seus ardis infernais, ainda que o mundo se abale, Senhor, nós permaneceremos com o nosso coração em Ti. Não somos como Marta, queremos ser, ó Deus, como Maria esta noite, e já escolhemos a melhor parte. Espírito da glória de Deus, onde o Senhor encontra esta noite fé, um coração disposto a recomeçar, um coração disposto a viver mais. Renova este homem, ó Pai, renova esta mulher, o teu filho que está distante, Senhor, pessoas que podem estar congregando, presente, ó Deus, entre as quatro paredes, mas não tocam em Ti. Senhor, queremos romper, queremos ir além da aparência, queremos, ó Deus, o relacionamento contigo vivo, verdadeiro. Então faz isso, ó Deus, a começar em mim. Quebra, ó Deus, corações esta noite e nos refaz. É melhor ser desfeito em tuas mãos do que no mundo, pois em tuas mãos seremos refeitos pelo poder da tua palavra. Ó Senhor, e que toda potestade do mal, tudo aquilo que não pertence ao reino do Senhor, tudo isso que nos rodeia, nós os repreendemos em nome de Jesus, porque este lugar é teu, Senhor. Como nós cantamos, um muro é de fogo que nos protegerá, até que venha o tempo de vencer. Em nome de Cristo Jesus, amém, meus amados irmãos. Povo de Deus, eu queria falar esta noite sobre este texto aqui de Provérbios. Então, o tema da nossa série toda quarta-feira vai ser o Jardim da Alma. E hoje nós vamos entender o problema, o que é que Satanás tem semeado, o que é que ele tem feito, o que é que o inimigo tem trabalhado. Então, eu queria logo Provérbios 4:23, para nós podermos entender aquilo que o Senhor está falando. Amém? Meus irmãos, o livro de Provérbios, eles são ditados, eles são, na verdade, como o texto diz, né? Provérbios que são para prevenir problemas que venham a acontecer. Por exemplo, tem um provérbio na Bíblia
que você não pode ler ele ao pé da letra. Você tem que entender por que ele foi escrito, senão você vai entender errado. Por exemplo, tem um provérbio que diz assim: é melhor dormir debaixo de uma goteira do que ao lado de uma mulher briguenta. Aí isso não quer dizer que você brigou com uma mulher e disse: eu vou lá para fora mesmo, dormir debaixo dessa goteira, do que ficar aqui perto de tu. Não. O provérbio não quer e não é para a gente ler o provérbio assim. O provérbio aí foi escrito para quem? Para aquele jovem que vai escolher a mulher para casar, ou a moça que vai escolher o homem para casar, não pode escolher uma pessoa briguenta. Por quê? Porque é melhor dormir debaixo de uma goteira do que ao lado de uma pessoa briguenta. Amém? Deu para entender? Então, a partir de hoje, não brigue mais com ninguém. Só que as pessoas liam o provérbio errado. E esse provérbio aqui diz assim, meus irmãos. Provérbio de Salomão, amém? Salomão, nós sabemos, foi um homem que pediu sabedoria a Deus. Perfeito. E Deus deu. E Salomão, ele tinha uma capacidade de ler, de analisar, mestre Filipim, esta cara assim, indignada, todas as coisas. Salomão observava e via o princípio e dizia: é aqui que está a sabedoria de Deus. E o que foi que ele disse para nós que é tão claro? Ele diz assim: acima de tudo, o que se deve guardar. Guardar, esta palavra aqui, não é guardar no sentido que eu pego meu celular e coloco no bolso. Não, o guardar é a mesma palavra de cuidar. O guardar é proteger. O guardar é o administrar bem. Porque Salomão vai dizer: eu devo guardar acima de tudo o coração, por causa do propósito e do sentido que tem o meu coração. E coração, a palavra hebraica para coração, o lev, não é a parte física, né? Não é aqui o órgão físico que bombeia o sangue. O coração aqui significa o centro. Você já prestou atenção quando você está assim apaixonado, não dá uma dobinha aqui assim, né, no centro, na barriga? Quando eu vi a Sibeli, que eu estava pregando, ela chegava no culto, né? Meus irmãos chegam a dar uma frieza dentro de mim. Eu digo: é ela é a eleita. Sabe? É esse negócio que dá bem no centro da gente. O coração é o centro do nosso viver. É no coração que nós vamos ver isso já. É no coração. E ele vai dizer que este coração, que é o centro de tudo, dele saem as fontes da vida. As fontes da vida, por quê? Porque é no coração que se centralizam tudo o que nós somos por dentro. Quando a Bíblia diz assim: a boca fala do que está cheio, pronto. Agora é época de Copa do Mundo, né? O que é que nós vamos ouvir as pessoas falar direto? De Copa do Mundo, né? Se não for depois da Copa do Mundo, é outra coisa, e lembra do Dorama, um negocinho que tinha lá da Coreia? Pronto, gente, na época que explodiu aqui no Brasil, Netflix, todo mundo onde chegava era só fazendo aquele coraçãozinho, né? Dorama, tudo por quê? Porque quando você vê uma pessoa falando demais de algo, é porque ela passa muito tempo com aquilo, ela deseja demais aquilo, então ela está revelando o que ela tem se alimentado durante a vida. Se você vê uma pessoa que tudo para ela é murmuração. Você conhece alguém que murmura demais? Amém, mestre? Bolso, conhece alguém? Amém, então. Toda pessoa que está murmurando demais, ela está revelando que ela é uma pessoa frustrada. A frustração se revela através da murmuração. Às vezes, a pessoa acabou de acordar, escovou o dente, aí sentou à mesa, ela tem pão, uma manteigazinha, a melhor que eu acho que é a Quali. Se você acha que é a Itacolomi, compra uma para mim, tá bom? Que eu estou aqui, até rimou, né? Então, uma Qualizinha, ela tem ainda um cuscuz e apareceu ainda um pedaço de bolo de milho, perfeito? Mas se ela olhar e disser assim: não tem requeijão. Não, gente, aí você não vai. Não tem um ovo mexido. Peraí, pelo amor de Deus. Ela está revelando algo maior do que a vontade de comer o requeijão ou o ovo mexido, viu?
Porque se ela acordou e ela tem o que comer, meus irmãos, demos graças ao eterno Deus, porque tem pessoas que acordarão amanhã e não terão o que comer. Então a frustração se revela naturalmente na busca de um objeto. E meus irmãos, este provérbio fala da prevenção do nosso coração, das mazelas que nós de fato entendemos que existem hoje. Então, eu preciso começar hoje expondo para você o que de fato é, porque Salomão falou o coração, amém? Eu preparei um slidezinho, mas eu vou só para poder você ficar com a imagem. Passa só o próximo aí, mestre. Só para ver se dá. Porque eu não sou muito bom nisso não, meus irmãos. Passei 4 horas para fazer um slide, gente. E nem ficou bom ainda, ó. Nem chega. Tá aí. Não, é o antes. Oh, meu Deus. Vamos esquecer esse negócio de slide, né? Vai, mestre. Passa só um aí. Está dando para enxergar, meus irmãos? Eu trabalhei tanto para hoje. Eu mandei até fazer umas cadernetinhas para você não deixar de vir para o culto agora, viu? Você marcar. Você acharam bonitinho? Diga glória. Obrigado, meus irmãos. Foi o que fiz, viu? Pronto, passa esse daí, mestre. Não dá para expandir um pouquinho, não. Só para um trisquinho. Mas, então vamos lá. Deixa eu explicar aqui para os irmãos, ó. Escute, por favor, isso aqui, porque isto aqui não é uma teoria filosófica, não é uma teoria psicológica, não. Isto aqui é, de fato, aquilo que a Bíblia diz ser a verdade. Eu sei que não dá para enxergar, não, tá bem? Mas force aí só sua mente agora. Finge que está enxergando, tá bom? Vamos lá. Ó. Ei, fecha essa luz aqui, vai. Vai aqui, mestre. Aqui, olha lá, mestre. Vai lá, busca. Fecha a luz ali. Pronto. É essa aí mesmo. Melhorou? Todo mundo agora fez um pronto. Então escute. Pronto, escute aí agora. Ó. Quando Deus cria o mundo, Ele nos criou para a sua glória. Amém? Vamos lá. Está escrito onde? Isaías 43, versículo 7. Aquele a qual eu chamei, aquele a que eu formei e fiz e criei para a minha glória. Então vamos lá. Na noite que sua mãe e seu pai estavam conversando aquela historinha boa, Deus lá no céu estava planejando o seu nascimento. Você não pode dizer, mas pastor, eu nasci porque meu pai estava bêbado e minha mãe não quis dizer não, e aí deu eu. Não! Acima do desejo do seu pai, acima não de toda carnalidade, de qualquer coisa que alguém possa falar, Deus estava projetando a sua vida, porque a palavra de Deus diz que todos os dias de nossa vida foram escritos no livro de Deus, antes de um neles haver. Então por mais que uma pessoa uma vez me disse, pastor, mas eu ia ser abortado, minha mãe foi me abortar. E eu disse, mas ela não conseguiu. Por quê? Porque você tinha que viver. E viver para quem? Para a glória de Deus. Ele te livrou da morte, te livrou do mal, para que você vivesse para a glória dele. Então, toda pessoa que Deus formou, que Deus fez, nasce com três anseios aqui dentro. Que a ordem correta é, primeiro, Deus me fez para que eu o amasse. Deus me fez para que eu amasse outras pessoas e Deus me fez para que eu amasse as coisas. A ordem correta é Deus, pessoas e depois as coisas. Vamos lá, a ordem correta qual é? Deus, pessoas e as coisas. Como é que eu provo isso? O grande mandamento de Deus, onde a lei se resume é: amarás, pois, o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. As coisas vêm em terceiro lugar. Então, o que acontece, gente? Satanás, ele é mestre em arruinar, em destruir. O que foi que o diabo fez? Ele entrou dentro do jardim e arruinou o coração de Adão e Eva. Em vez agora de Adão, irmãos, isso aqui é um negócio que parece brincadeira, mas é verdade, ó. Escute o que eu vou lhe dizer. Vocês conhecem um negócio chamado teoria da evolução? Alguém aqui já ouviu falar nisso? Já? Não, sério, meus irmãos.
A teoria da evolução foi feita por um inglês, um britânico chamado Charles Darwin. Morou muito tempo aqui perto do Mudubim aqui, sabe? E esse Charles Darwin diz o seguinte, que o sentido da vida, não existe Deus, só existe o seguinte, você nasceu para competir com os outros. E para competir com os outros, só vai prevalecer o mais forte, o mais apto. Então, qual é o objetivo da vida? Possuir, desfrutar, ter as coisas. Eu lhe pergunto agora, se isso fosse verdade, como é que os homens hoje estariam vivendo? Hein? Se o objetivo da vida é competir, e só vai ficar o mais forte, o mais valente, o mais endinheirado, eu lhe pergunto, num negócio desse, o pobre tem valor? Tem não. Por exemplo, por que hoje o aborto é um negócio que é normal, natural? Porque o rico pode dizer, esta vida que está aqui, a meninazinha rica, que não tem Deus, ela diz, ei não, isso aqui não é vida, o corpo é meu. Aí tem a grande frase, meu corpo, minhas regras. Quem vive nessa teoria não tem razão para poder viver. A razão é competir, é ser melhor do que o outro. Então, por exemplo, quando uma pessoa para aqui de BID, se isso for verdade, a competição, se amanhã o Filipinho compra um BID, né? Que é aquele carro elétrico, eu tenho que comprar um carro melhor do que ele, porque eu não vou ficar por baixo. E a vida vai ser assim, competir. Se um compra um celular, eu compro um melhor. Se um pinta o cabelo de verde, eu pinto de azul. Se a pessoa ficou ruiva, eu fico loura. Irmãos, e aí fica toda aquela briga, competição. Tem um ditado, eu vou saber se hoje é verdade. Diz um ditado do mundo que as mulheres, toda mulher se arruma para outra mulher, é verdade? Porque no mundo da competição, ela se arruma para outra e dizer, nossa, que vestido. Onde tu comprou, mulher? Aí no outro dia ela vai lá e faz um vestido para mim. Porque a competição. Se isso é verdade, entenda, as pessoas vivem na competição da vida, vivem uma vida onde o melhor sobrevive, o mais apto sobrevive. Só que, meus irmãos, nessa história, o que é que acontece? Tem o pobre, tem o fraco, tem aquele que não tem o dinheiro. E aí, meus irmãos, isso gera problemas e mais problemas. Então só existe 3 amores no nosso coração. Freud, a psicologia secular, me perdoe os psicólogos que estão aqui de plantão, mas a psicologia secular tenta inverter, tenta dizer que o pecado não existe, que Deus não existe, e vai dizer não, isso aqui tudo é porque você não se liberou. Isso aí tudo é um desejo sexual por trás, e você tem que aproveitar a vida loucamente. Aí as pessoas então passam o quê? Eu vi um vídeo de uma velha de 60 ou 70 anos pulando de bungee jump. Aquele negócio que amarra o pé com uma liga preta que amarra em bicicleta. Aí a pessoa pula lá de uma ponte. Porque a velhinha sentiu e disse, não, a vida é minha, eu posso fazer o que eu quiser. Irmãos, o negócio é sério. Então, meus irmãos, isto foi o que Deus fez. Só que o que é que acontece agora com o pecado? Quando Adão e Eva caem em pecado, a ordem do amor do nosso coração, Deus, os outros e depois as coisas, foi invertida. Foi invertida. Então, por exemplo, se você ama a Deus, você vai lutar para que o outro seja feliz. Um exemplo clássico, eu amo o Rafael. Rafaelzinho aqui, eu amo o Rafael. Rafael me ama. Amém, mestre? Eu quero o bem dele e ele quer o meu bem. Então, tudo que eu conseguir, que ele conseguir, nós vamos lutar um pelo outro. E isso é o que Deus queria. Só que o pecado vem e arruína tudo isso. Então, agora, em vez de você amar a Deus, os outros e depois as coisas, você ama primeiramente a si mesmo. Você agora se coloca no centro. Então, você vai usar Deus, os outros e as coisas para seu objetivo pessoal. Então, por exemplo, quando uma pessoa, no centro do coração dela, ela está vazia de Deus, o pecado faz o quê? Faz ela procurar preencher o vazio de Deus nas coisas. Quando uma pessoa, por exemplo, está tão vazia de Deus, ela pensa o quê? Não, é porque eu não tenho um homem, eu tenho uma mulher. Não, se eu arranjar uma mulher, eu estou precisando me casar. E aí ela
torna o homem, a mulher, o centro do coração dela. E o que acontece, gente? Só que como o vazio era de Deus, nenhum ser humano consegue preencher o vazio que há em nosso coração. Tem gente, por exemplo, o seguinte, que não é outra pessoa, mas ela se ama demais, a estética dela. Então nós estamos agora na era o quê? Na era da estética física. Qual é o grande templo maior do que a Universal lá do Brás, o Templo de Salomão? Adivinha qual é? A academia, gente. A academia. As academias no mundo inteiro, elas levam a pessoa a cultuar a si mesma. Não é sobre saúde em primeiro lugar. A saúde é o subterfúgio para ter a estética melhor. Quando o homem vai à frente do espelho, ele levanta os seus muques e tira ali uma selfie para postar. Irmão, você quer matar um homem ou uma mulher no Instagram? É nunca comentar o que ele postou. Nunca curtir. Nunca colocar um coraçãozinho. Porque quem posta quer ser avaliado. Quem posta quer que a pessoa comente. Quer que a pessoa diga, nossa mulher, como tu tá linda. Ei, mas que shape é esse, hein? Ele quer ser o quê? Amado pelo que ele está se tornando esteticamente. Só que o mundo, gente, não tem só você. O mundo tem o quê? Uma multidão de gente competindo pelo seu lugar. Competindo para ter a estética que você tem. As pessoas estão ficando neuróticas por causa do de comer. Conversei, meus irmãos, com muita gente já na minha vida. E eu escuto tudo e guardo no coração. Uma pessoa disse, não, pastor, você está doido, comer mortandela. Não tinha um tempo que tinha uma carne que vinha assim, dentro de uma latinha que a gente abria assim com a chave. Como era o nome daquela carne boa, gente? Carne de lata, gente, essa aí que é a boa. Não, pastor, comer um bicho desse aqui é menos um dia na sua vida. Depois eu já estou perto de morrer. Que teve um tempo da minha vida que eu comia quase toda hora. Aí teve uma pessoa que disse, não, pastor, não use óleo não, era óleo de soja, não, o melhor é o óleo de girassol, que é mais saudável. Aí teve um tempo que disseram, rapaz, comer ovo demais não presta. Hoje, meus irmãos, é a dieta de quem quer ter um corpo saudável, é ovo. Uma vez brigaram que galinha pé dura, aquela galinha que anda no quintal, não presta. Hoje é a melhor galinha que tem. Vá comer uma ali, 75 pila, uma galinha caipira. Eu já estou para abrir um galinheiro para mim enricar. Por quê? Porque a cultura vai trabalhando isso. A cultura da estética, a cultura da dieta. E aí o pior, meus irmãos, qual foi o pior? Foi que a cultura da estética, a cultura da dieta chegou em nós. E essa cultura, eles não aceitam que o nosso coração é aquilo que nós temos que guardar acima de tudo, gente. Então, quando a Bíblia diz assim, ó, sobre tudo que você deve guardar, guarda teu coração, Satanás vai gritar, mentira! Você tem que guardar o seu corpo, você está ficando velho, você tem que fazer um botox, esticar aqui, amarrar com uma liga bem aqui, para ficar sempre assim, ó, lindão. Não, olha mulher, não, tu está muito caída, tu tem que se levantar, tu tem que se ajeitar. Aí o outro diz, não, pastor, irmãos, por favor, com todo respeito, eu estou falando isso aqui agora, em nome de Jesus, não me critique, não diga que eu sou feio, não. Mas, meus irmãos, eu admiro, assim, quem anda de bicicleta 40 quilômetros, que vai de uma cidade a outra e tira uma foto. Como é que é o nome que eles dão? É não sei o que concluído, né? 40 quilômetros andados. Gente, eu admiro, mas eu não tenho um pingo de inveja. Porque meus irmãos disseram para mim, pastor, a diabetes você cura já já. Eu me deu remédio, meu Deus. Não, pedalar é um santo remédio. Eu digo, homem de Deus, a cara de livro que eu tenho para me ler, eu não consigo pedalar não, gente. Não dá não. Eu tenho que fazer outra coisa. A minha saúde é precária, eu sei que eu tenho que cuidar. Mas existe algo maior do que isso, gente. Você deve se cuidar, você deve de fato fazer o melhor para o seu corpo, isso é verdade, amém? Nós estamos aqui do lado de uma academia que vai funcionar aqui, meus irmãos, ó. Os irmãos da igreja já tem um desconto, é só dizer Onésimo Alves de Mesquita, viu? Glória a Deus. Claro que você tem que se cuidar. Só que, o que é que o Salomão está dizendo? Acima de tudo, o que você deve guardar, guarda o teu
Por quê, meus irmãos? Porque dele saem as fontes da vida. Então vamos lá agora. O que é que adianta ter, e isso aqui eu ouvi de uma influência agora. Ela estava numa entrevista e a mulher perguntou, tu quer ter filhos? Não, odeio crianças. Eu quero ter o meu lar, o meu cantinho. Não quero ninguém bagunçando minhas coisas. O que é que adianta ter o corpo saudável e viver sempre só? O que é que adianta ter 12 relacionamentos e nunca ter sustentado um homem? O que é que adianta um homem dizer que possuiu 15 mulheres, mas não foi amado por nenhuma? Irmãos, quando Deus viu que Adão estava só, ele disse o quê? Não é bom que o homem esteja. Quando Deus dá para dizer que um negócio não é bom, é porque não presta, gente. Mestre, vamos fazer o seguinte, cancela o slide, amém? E liga a luz, eu estou com uma coisa ruim já. Vai, por favor. É porque eu fico perdidinho, eu quero dar atenção ao slide, mas o slide não está dando para enxergar direito. Tá, meus irmãos? Tá, então amém, continua, porque é a diabetes. Mas veja bem, quando Deus diz que uma coisa não é boa, é porque aquela coisa não presta. Você chegar aos seus 70 anos e ser pai de quem? De 3 gatos, um cachorro, uma tartaruga. E ficar dizendo, meu filhinho, mas não tem ninguém na hora de uma precisão para lhe amar, para estar com você, para conversar com você. Uma das grandes assim, cenas maiores é eu e a Cibele, 85 anos cada, nós assistindo o Diário de uma Paixão, e eu pegando na mãozinha dela, minha velha, deixa o jeitinho aí. Por quê? Porque eu quero me tornar mais amigo da minha mulher. O que vale a pena na vida não é a estética, porque ela é passageira. Eu conversava com o Valdson agora, né? O Valdson outro dia disse, mas eu li um livro, meus irmãos, olha, e eu sou antenado. Claro, eu tenho um cara de matuto, com certeza, mas eu leio as coisas. Eu li um livro chamado A Revolução dos Músculos. E o autor defende em quase mais de 100 páginas que músculo é vida. Olha como ele é inteligente. Músculo é vida, gente. Mas entenda, os músculos são passageiros, gente. É feio um homem com 70, 80 anos querer dar uma de boizinho, todo musculoso. Por quê? Porque você acaba, por olhar só para a estética, você vai mudando quem você é no coração. Um velho vaidoso, uma velha vaidosa é pior do que um jovenzinho. Porque ele quer tirar o atraso do que ele não viveu na vida. O coração vai se tornando semelhante ao ídolo que ele está criando. Porque aqui é o ponto maior para nós. Gente, Satanás, ele corrompeu pelo pecado o nosso coração de uma forma tal que nós idolatramos pessoas, idolatramos coisas, idolatramos, meus irmãos, tudo que nós desejamos é capaz de se tornar um ídolo para mim. Uma coisa que me tira daquilo que é o propósito de Deus. Por exemplo, uma pessoa, ela pode idolatrar o trabalho, a carreira, e dizer, não, eu nunca vou ter um relacionamento com alguém porque vai acabar com a minha carreira. Uma mulher pode dizer, não quero ter um filho porque vai atrapalhar a minha carreira. E aí, meus irmãos, quando há uma crise econômica e que ela é colocada para fora, ela perde o sentido de viver. Perde a realidade do que ela vivia. Perde o sentido, a intenção. Escute, você já viu alguém que ele saiu do emprego, do que ele mais amava, sabe o que ele fazia? Como é difícil ele recomeçar? É difícil, gente. Difícil. Por quê? Porque o emprego foi se tornando quem você era. O emprego foi se tornando a sua identidade. Há pessoas no mundo que elas não sabem mais fazer outra coisa. Por quê? Porque só viveram aquilo ali e elas vão morrer. Mas bendito seja o Senhor, amém? Que é Ele quem é a tua identidade.
Ele não vai te abandonar, Ele é o Senhor que nos abriga, Ele cuidará de nós e Ele é um Deus de novos recomeços. Quando o mundo diz que nós não temos mais para onde ir, Ele abre um caminho no deserto, meus irmãos, Ele prepara um rio no deserto, Ele nos leva a viver coisas novas. A nossa esperança está na identidade do que Cristo fez em nós. Então a pergunta maior é, agora, como você, como eu, tenho cuidado do jardim do meu coração? Porque qual é o perigo aqui, meus irmãos? Todo lugar, todo jardim que não é cuidado, acontece o quê? Cresce um mato, sufoca as plantas, e eles vão matando a planta aos poucos. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no texto de Lucas? Lucas 8. Passa aí, mestre, o próximo slide. Só passar isso daí. Aí enquanto nós vamos abrir lá em Lucas 8. Isso, esse aí mesmo. Lucas 8, verso 14. Lucas 8 e 14. Então pronto, vamos lá. Lucas 8 e 14 diz assim, ó. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, seguindo o seu caminho, são sufocados pelas... Repita a palavra aí, vamos lá. Sufocado pelas preocupações, riquezas e prazeres da vida. E não dão fruto que cheguem a amadurecer. Então escute agora, vamos lá. O pecado, como eu tentei mostrar aqui, ele arruína o nosso coração e ele infesta todo o nosso relacionamento, gente. Então a palavra que nós temos vai ficar sendo sufocada. Sufocada por isto que é a preocupação da vida. Então vamos lá. O que é que mais preocupa você hoje? E aí eu vou lhe dizer, você pode ter várias preocupações, mas a maior da sua vida. Qual é a maior preocupação hoje que se ela não se resolver essa semana, você nem levanta da cama? Qual é e você se entende para dizer assim, pastor, hoje eu tenho preocupações, mas hoje eu consigo colocá-las em Cristo. Maravilha, você está muito bem espiritualmente. O problema é que, gente, Satanás, ele está ao nosso derredor. E ele vai fazer de tudo para você sair do prumo, sair do sentido que é a vida cristã. Seu coração começar a se preocupar com uma coisa que não devia. Como por exemplo, tem gente que vai fazer uma aliança errada com alguém, vai começar um negócio com outro, sem pedir uma orientação a Deus. Uma pessoa pode entrar num relacionamento com uma pessoa que só quer lhe usar naquele momento, e você está apaixonada, está encantada. E aí você se vê o que agora? O coração sequestrado por aquele sentimento. Uma pessoa pode dizer, não, meu problema, pastor, é econômico, é financeiro. Aí surge uma proposta de emprego, você trabalhar lá na Washington Soares. Aí você não vem mais ao culto. Aí no domingo você acorda e diz, pastor, é o único dia que eu tenho para mim. Eu entendo, gente, eu entendo. Mas veja bem, você tomou uma decisão que era válida, mas você não consultou a Deus, você foi trabalhar e agora Deus vai se tornando o quê? Distante. Na sua vida que você está fazendo, você fechou um ciclo onde Deus não pode atrapalhar o que você está fazendo para você. E meus irmãos, este é o perigo de tudo. Por quê? Porque isto vai sufocar a sua espiritualidade. Vai sufocar você, as preocupações. Aí, por exemplo, você vai ter um domingo livre. Quem trabalha, por exemplo, no shopping, tem um domingo livre, né?
Aí um domingo livre, tem uma coisa muito importante para fazer, mas tem um culto de Santa Ceia. Aí a pessoa diz, não pastor, é porque só tem esse aqui, eu tenho que ir. Aí ela vai. Ela vai, mas ela vai não no sentido de quem está temendo. Ela vai porque ela diz assim, não, eu preciso experimentar, preciso provar. Preciso saber, preciso estar lá, senão eu não vou viver. Eu tenho que ter um tempo para mim, eu tenho que ter aquele meu tempo, aquela hora que é minha. Gente, e isso vai sufocar a nossa fé. Isso vai sufocar o nosso coração de uma forma tal que os nossos relacionamentos, as nossas amizades vão se tornar tóxicos, para usar a palavra do momento. Por quê? Porque você vai começar... Gente, abra comigo, por favor, agora em Marcos, capítulo 7. Por favor, entenda o que eu estou querendo dizer agora neste verso. Marcos 7, verso 24. Perdão, 23. 21, 22, 23. Que diz assim, ó. Pois é dentro do coração do homem que procedem. Repita comigo, o que tem aí na sua Bíblia, o que é? Tem o quê? Todos esses males, ó. Procedem o quê? Os maus pensamentos, a imoralidade sexual, furtos, homicídios, adultérios, cobiça, maldade, engano, libertinagem, inveja, gente. Blasfêmia e arrogância. Todas essas coisas más procedem de onde, gente? Lá da China. Vem pela Shopee? Procede de onde? De dentro do coração do homem. Então escute agora. Ó, escute isso aqui. O mundo não provoca, o mundo não cria desejos em nós. O mundo desperta o desejo que é para estar o quê? Adormecido. Então, quando, assim, pastor, um fulano de tal entrou na política e se corrompeu, a política corrompe. Corrompe no sentido que ela provoca, mas a corrupção foi despertada dentro do coração. Quando um homem bom cai, quando uma pessoa se afasta de Cristo, ela saiu, não porque ela vive num mundo ruim demais, que ela era boa e foi corrompida, não. Ela deixou, foi de cuidar do seu coração, gente. Por quê? Porque sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Ó, se você começar, veja, só uma coisa besta. Se você assistir o filme de terror do meu tempo, você não fica mais com medo não, né? Mas se você começar a assistir só filme de terror, certo? Chegou em casa, filme de terror. Filme de terror, filme de terror, filme de terror. Vai chegar uma hora que você vai ter medo dentro de casa, de luz acesa, quando você escutar um barulho. Opa, tem um negócio aqui dentro. Por quê? Porque aquele filme vai moldar a sua percepção das coisas. Por exemplo, eu assistia muito filme de guerra. Sou doido de filme de guerra, né? Meu desejo era ser, né, quando eu tinha feito o curso, é ser dos Agulha Negra, de mandar lá para a guerra do Iraque. Gente, pode ter certeza, eu assisto um filme de guerra amanhã eu vou malhar. Amanhã eu vou voltar até eu chamar o Daniel para nós correr aqui na lagoa. Não, porque eu preciso. Aí eu vejo aqueles tudo treinando assim, né? Tudo condição. Não, até isso aqui eu quero. Macho, eu tenho que mudar minha vida. Amanhã eu vou começar a virar a chave da minha vida. Amanhã eu sou um atleta. Graças a Deus que só dura até o sono, né? Mas escute. Satanás, eu estou falando de um filme, amém? Agora imagine se Satanás tem a intenção de usar pessoas, prazeres e lugares para derrubar você. Gente, ele é capaz de colocar uma pessoa que saiu do nada, se tornou sua amiga, toda era mulher, ei macho, mas cadê tu, rapaz? E aí aquela coisa, e você fica empolgado, a amizade é um grude, você só quer estar com aquela pessoa, e você vai, aí de repente, meu amigo, você está semelhante àquela pessoa, os gostos dela vai ser os seus, se ela
Se você come um espetinho de gato que eu faço ali no meio da rua, né? Quando eu estou vendendo espetinho, você não come? Você nem sabe qual foi o gato que eu coisei, né? Mas você não come? Depois que você andou com essa pessoa, você só come agora se for naquela churrascaria muito famosa. Porque agora você tem outros valores. Você assumiu agora uma nova identidade. Você só anda com aquelas pessoas tais, de padrão tal. Se você tinha um Siena preto, você agora quer ter um Creta branco. Você agora não... Se você tinha um Creta branco, agora você quer um BYD. Por quê? Porque agora você anda com pessoas diferentes. Eu me lembro uma vez, meus irmãos, num restaurantezão chique, eu lá para comer, aí o povo chique chega, aí eles olhavam para mim, aí teve um que olhou para mim assim. Aí eu disse... Aí o bichinho, não, mestre, tu não sabe comer de colher? Eu disse, não, ou de garfo e faca, eu não sei muito não, eu tenho medo, às vezes não encaixa as coisas, eu posso comer do meu jeito mesmo? Não, tá bom, come do teu jeito mesmo. Oh, meus irmãos, eles preocupados se eu sabia comer de garfo e faca, gente. A preocupação era com o quê? Se eu ia fazer eles passar vergonha diante das autoridades. E aí, meus irmãos, nunca faça isso comigo, amém? Porque aí eu viro cão mesmo. Aí foi que eu escarneci do negócio. Quando chegou as autoridades, eu disse, ei, tu é de onde, macho? Eu sou de Camusim, comedor de peixe, caranguejo, ó. A gente quebra as patinhas que a águazinha corre pelo canto da boca. E eles, o pastor Neto, não é porque é uma benção? E eu, não, vou conversar. Aí é que eu fico indignado. Por quê? Porque, irmãos, você vale o jeito que você come. O seu valor se você veste o melhor terno, o melhor carro. O seu valor é se você consegue comer naquela localidade, naquele bairro, naquele restaurante. É isso que você vale. Gente, você vale muito mais. Irmãos, nós não valemos o que nós aparentamos ser, não, gente. A Bíblia nos diz que nós somos comprados pelo sangue do eterno Filho de Deus. Nós temos que ter outra visão da vida, outra realidade de sentido de vida. E o que Deus está fazendo conosco hoje é dizer, eu quero começar a plantar coisas novas no teu jardim. O teu coração é um jardim de Deus. Ele quer plantar, meus irmãos, virtudes espirituais, que você vai plantar e vai colher coisas de Deus. Você vai olhar para trás e vai reconhecer, valeu a pena eu plantar aquela semente, eu regar aquela semente, porque agora eu estou colhendo tudo aquilo que Deus tem para mim. Essa é a nossa vida. Irmãos, abra comigo agora sua Bíblia, por favor. Último slide agora, o último dos últimos. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Diz assim, ó. Porque ainda que tenhais 10.000 instrutores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais. Aí Paulo vai dizer, pois, pelo Evangelho, eu mesmo vos gerei em Cristo. Agora vamos para Gálatas. Na mesma faixa do CD, Gálatas. 4:19. E aí nós chegamos já perto já da conclusão de hoje. Gálatas 4:19 diz assim, meus filhos, por quem sofro de novo as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Escute agora. Aqui é que está o ponto que Paulo... Não, o último dos últimos. O último. Esse é o último de todos? Tá bom, deixa aí. Pronto. Como o nosso coração, fora de Cristo, ele está cheio de vícios, cheio de idolatrias. Uma coisa que uma pessoa me perguntou e eu preciso responder. Pastor, mas por que tem pessoas que são tão boas? Mesmo sendo do mundo, elas são tão legais, são bacanas. Gente, é porque tem pessoas que, mesmo não sendo cristãs, elas são criadas neste mundo que tem valores cristãos. E elas vão aprendendo a contornar
a mascarar e a esconder os problemas. Certo? Então, às vezes você tem uma pessoa que não é uma cristã, mas ela tem um valor muito bom. Só que quando chega na hora da coisa mais importante, ela não consegue entender por que que você busca tanto a Deus. Ela não consegue entender por que que você está tão preocupado em saber a vontade de Deus para aquilo. Há um limite, gente. Ela pode ser boa como for, mas sempre vai haver um limite que não deixa ela passar. Porque ela ainda é natural. Ela só olha para as coisas naturalmente. Então, eu queria que você entendesse agora. Como nós deixamos em Adão, na vida passada, o nosso coração bagunçado, a pergunta é, pastor, como é que eu faço para iniciar esse processo? Como é que eu faço agora? É isso que Paulo responde. O evangelho entendido corretamente. Por quê? Porque quando eu entendo o evangelho corretamente, acontece uma mudança na minha vida. E aí eu vou lhe dar uma ilustração de como é que acontece essa mudança. Ó. Vamos imaginar que você precisa dormir. Você já passou um dia cansativo, já trabalhou. Filipinho, rapaz, trabalhou no sol quente, levantou o motor, ajeitou o ar-condicionado a noite toda, amém? Não, o Filipinho não, que pode dar ruim aqui. Tem uma situação lá que parece com isso que eu vou falar. Não, o Bosco. Cadê o mel, gente, hein? É bom quando é o mel, mano. Aí não, o Ger. Tu aguenta, Ger, né? O escuro é bom. Aí o Ger que é o Ger mesmo, é tu mesmo. O Ger chegou em casa e quer dormir. Chegou em casa já por volta de 11 horas. Jantou, banhou e quer dormir. Aí de repente, ele escuta que a vizinha, meus irmãos, está uma quebradeira dentro de casa. Um chororô de menino. O povo os gritos. E ele querendo dormir. E aí ele pega, Ger, só brincando, viu? Aí o Ger se levanta e diz, o Ger levanta, vai na porta da casa dela e bate com força e diz, minha senhora, sou um cidadão, trabalhei o dia todinho, eu tenho direito a uma noite boa de sono. Cala essas meninas aí, rapaz, vamos dormir. Eu lhe pergunto agora, um cidadão cansado, em total consciência das suas faculdades mentais, ele não tem o direito de falar assim? Ou não tem? De pedir para a pessoa, tem ou não tem? Bora, gente. Pense aí. Não, ó, veja bem, já é meia-noite, a zoada está grande. Ele tem ou não tem? Pela lei tem, né? Vamos. E aí? Jordano, tu que é um homem que conhece as leis. Silmara, tu que fez as leis. Valdir, que é um homem de paz. Ele pode chegar na casa da vizinha e dizer, minha senhora, pelo amor de Deus, eu preciso dormir. Passei o dia trabalhando, bora. Reita esse menino aí, rapaz. Pode ou não pode? Daniel, filho, você que é um homem capaz de fazer isso aí 3 vezes, indo e voltando. Chamar a polícia. Pronto, ele pode chamar a polícia? Pode ou não pode? Aí para a polícia pode, é? Vocês são muito... Gente, parou. Escute agora aqui a moral da história. Você está cansado. A zoada está ali, incomodando. Seu coração está desgastado e você quer o quê? Descansar. É legítimo. Aí, por causa do enfado, você se levanta no seu direito e liga para a polícia. Só que de repente, gente, a senhora abre a porta e diz assim, meu senhor, eu até estou tentando, mas é porque o meu marido acabou de falecer. Mudou agora? O seu show, a sua noite de sono agora vale alguma coisa? Hein, vale? Hein? Vale mais nada. Estão entendendo? Escute. Se for eu agora viro a chave. Eu digo, minha senhora, me perdoe, o que é que eu posso fazer para lhe ajudar aqui esta noite? Amém? Escute. Aqui está o ponto, meus irmãos. Nós precisamos entender. A chave tem que mudar agora. Você vai olhar para qual perspectiva da vida? A perspectiva correta de que Deus está governando sua vida e Ele está ao seu lado? Ou a vida de quem
precisa dar conta sozinho, e que tem que se levantar e bater na cara da mulher e dizer: bora, cala a boca do menino aí. Ou você vai olhar e vai dizer: peraí, Deus está comigo. Eu não preciso enfrentar Satanás, não. Eu não preciso matar um leão por dia, não. Eu estou do lado do Senhor. Eu é que sou uma obra dele. É Ele que está agindo em mim. Eu preciso ver as coisas do lado correto. Porque se eu olhar do lado errado, eu vou achar que eu tenho que dar conta de tudo. E aí que entra a depressão, como a gente vai ver aqui. Aí que entra a ansiedade, e aí que entra as mazelas do coração. É você achar que tudo depende de você, que o café da manhã não está bom porque você não trabalhou mais, porque você não tem o carro que você quer, porque você não gastou mais tempo trabalhando. E te acalma, há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Deus está trabalhando na tua vida, Ele vai te abençoar. O sol vai nascer para todos, a chuva vai vir para todo mundo, mas tu tem uma semente que ela é diferente. Tu tem um jardim que é teu, que Deus quer que você cuide do jeito correto. O teu vizinho pode enlouquecer, tua prima pode pegar a depressão, mas olha para o teu coração, tu sabe dessa verdade. Olha para ti e diz assim: Senhor, pois eu vou passar a cuidar mais do meu coração. E aqui, meus irmãos, eu preciso lhe dizer, não estou falando de ansiedade e depressão crônica, que a pessoa tem um problema hormonal, um problema já, né, no corpo e deu. Não, isso aí você procura um psiquiatra, procura o psicólogo e vai se tratar. Mas eu não posso deixar que você saia daqui sem prevenir de que você, eu, todos nós, amanhã a vida pode pesar mais sobre nós do que está pesando agora. E como é que estão as colunas do nosso coração? Amém? Como é que está a coluna? Então é aqui que você vai então tomar uma decisão. E qual é a decisão? Aquilo que Gálatas, Paulo falou: eu sofro por vocês as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Gente, Cristo quer ser formado em nós. Aí o coração desordenado, que amava as coisas, deixava Deus em último lugar, os amores todos desordenados, quando Cristo assume o centro. Você agora vai dizer: Senhor, eu quero passar a desejar o que o teu reino deseja. Eu vou viver do jeito que o reino quer que eu viva. Por quê? Porque aí você vai começar a agir como o rei. Você vai ser uma pessoa que transparece Jesus. Todas as bênçãos de Deus, do reino de Deus, nada será mais difícil para ti. Tudo estará ao teu alcance. Tudo vai ser, meus irmãos, uma vida leve diante de Deus. Sua batalha vai ser sempre contra o mundo, contra a carne e com o diabo. Mas as pessoas que te cercam, você sempre vai estar olhando com o olhar de Cristo. Vai estar sentindo com o coração de Jesus. E isto é cuidar, meus irmãos, do nosso coração. É passar a vivenciar as experiências do coração de Jesus em nossa vida. Diga glória a Deus. Mas você sabe por que você está dando glória? Porque eu mandei? Por causa desta verdade aqui, amado. Pastor, e onde é que isso faz diferença em minha vida? Como é que eu vou sentir isso, amém? Abra comigo agora, por favor. O texto mais importante sobre a presença de Deus que você vai ler nesses últimos 200 anos. Evangelho de João. Nunca mais você esqueça disso aqui. João Evangelho, capítulo 13. João Evangelho, capítulo 14, versículo 21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu. Escute, por favor. Você já... Não, irmãos, é porque tem coisa que eu não consigo realmente dizer quando eu estou pregando. É um negócio que eu queria ter a capacidade. Mas escuta. Você sente às vezes que teu marido ou tua esposa, teu filho ou teu pai, falta uma dose de amor sobre a sua vida? Não tem dia que a mulher não está tão bem, o marido não está tão bem, né? Falta. Mas escute. Eu quero que você procure um dia em que o pai retirou pelo menos 5% do amor que ele tem por você. Todos os dias você deve acordar com essa sensação: o mundo pode me desprezar, mas o amor de Deus está inteiro na minha vida. Aquele que me ama
é ser amado de meu Pai. Aquele que tem os meus mandamentos, a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei, amém? Escute, por favor, e eu o... Agora, qual é a promessa que Jesus, a segunda promessa que Cristo faz a você aqui nesse verso? Qual é? Como é que tem aqui? E eu me manifestarei. Então agora eu lhe pergunto, você tem vivido as manifestações de Cristo em sua vida? Você tem sentido as manifestações de Cristo na sua vida? No fundo, meus irmãos, qual é o nosso problema hoje? É que nós esquecemos que isso aqui é a mais profunda verdade. Para eu amar os mandamentos de Deus. Gente, quando eu comecei aqui o trabalho da igreja, um monte de gente me procurou. Me procurou a igreja lá do Pará, todo lugar do mundo. Rapaz, vamos fazer um negócio aí para explodir a boca do balão. Veio gente demais e pastor, né, você tem que fazer assim, você tem que começar desse jeito aqui, tem que começar grande. Gente, nada encaixa. Por quê? Porque no fundo, não é sobre nós sermos grandes. O que Deus está fazendo conosco aqui nesse lugar é isso aqui. Aqui nós queremos sentir o amor do Pai e as manifestações de Cristo Jesus na nossa vida. O que eu quero é cuidar do seu coração. Eu quero ver sua vida daqui a 5 anos e você pleno, realizado em todos os níveis da sua vida. No trabalho, no casamento dos filhos, na congregação, na escola que você ensina, na vigilância, onde for, dirigindo o Uber. Eu quero que você seja reconhecido como alguém que tem a plenitude de Deus em sua vida. E quando alguém lhe perguntar, mas qual é o segredo? É tua igreja? Eu disse, não é a igreja. Ah, é o pastor? Não, aquele pobre coitado é diabético. Você vai dizer, é porque lá eu aprendi a cuidar do meu coração. Amém? Lá eu aprendi a vivenciar o evangelho. Lá Cristo foi formado em minha vida. Hoje eu não consigo mais viver longe deste evangelho, porque a glória é de Cristo, é o trabalhar do Senhor, é obra de Deus em nós. Cristo, e eu vou ver isso na sua vida, as manifestações de Jesus em sua vida. Amém? Você crê nisso? Eu queria que você agora, com muita humildade, fizesse um compromisso com Deus agora. Feche os seus olhos. Queria que você orasse ao Senhor e dissesse, Deus, durante essa série, eu quero aprender a cuidar mais do meu coração. Eu quero arrancar aquele capim que não te agrada. Eu quero quebrar galhos que não te agradam, que não prestam mais para dar fruto. Amém? Você é capaz de fazer isso por você mesmo? Então ore nesta noite. Ei, o Senhor está derramando esta noite um espírito de mansidão aqui neste lugar. Deus está falando com pessoas que já estão quebrantadas agora. Espírito de Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos e te engrandecemos, ó Trino Deus, pelo Espírito da paz, pelo Espírito de adoção. Obrigado, Senhor, porque a tua proteção foi visível. Nós te ouvimos, nós entendemos e nós queremos mais de ti. E tudo aquilo que não te agrada, Senhor, assim como cuidar do jardim, o jardineiro arranca capim por capim, mato por mato, galho por galho, nós colocaremos a mão na obra, Senhor, e vamos arrancar tudo isso, com a ajuda do Senhor, ó Deus, ao final desta série, ao final deste propósito, ó Senhor, nós veremos o nosso coração mais sensível à presença do Espírito do Senhor, Pai. Nós sentiremos que o Senhor trabalhou mais do que nós, que na verdade tua é a glória, teu é o poder, teu é o louvor para sempre, Pai. Esta noite, firma esta aliança no coração do teu povo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos. Glória a Deus.